Olá, aqui estamos para mais um estudo da Epístola aos Gálatas, nesta série de lições da Escola Sabatina, intitulada O Evangelho em Gálatas. Na semana passada, estudamos a lição de número 2, em que vimos a autoridade, estudamos sobre a autoridade apostólica de Paulo, como que Deus o chamara, como que Deus revelara de modo particular o seu evangelho a ele e as primeiras dificuldades que o apóstolo começou a enfrentar exatamente por conta do evangelho de justificação pela fé que ele pregava. A sua pregação não era muito bem-vinda na igreja de Jerusalém, uma igreja formada totalmente por judeus convertidos ao cristianismo, extremamente zelosos das suas tradições, das leis de Moisés, as leis cerimoniais, inclusive a circuncisão. E não demorou para que um grupo de judeus de Jerusalém começassem a criar dificuldades para o apóstolo, não é? Indo após ele, nas congregações por ele formadas e distorcendo o seu evangelho, introduzindo um novo evangelho, o evangelho de justificação com base na circuncisão e na lei de Moisés. E aqui está Paulo escrevendo aos Gálatas exatamente para resolver este problema, para enfrentar este problema. Os problemas entre Paulo e os judaizantes se intensificaram após a primeira viagem missionária do apóstolo. Ele saiu de Antioquia, juntamente com Barnabé, e volta para Antioquia. E ali eles começaram então a relatar à igreja as muitas bênçãos, as muitas conversões, os resultados positivos da viagem missionária por terras greco-romanas. A notícia logo chegou a Jerusalém e alguns irmãos de Jerusalém foram até Antioquia. Nós encontramos o relato deste episódio em Atos capítulo 15. No versículo 1 nós lemos: alguns indivíduos que desceram da Judéia ensinavam aos irmãos em Antioquia, Antioquia da Síria: se não vos circuncidardes segundo o costume de Moisés, não podereis ser salvos. E no versículo 5 nós lemos: insurgiram-se entretanto alguns da seita dos fariseus que haviam crido, dizendo: é necessário circuncidá-los, os gentios, e determinar-lhes que observem a lei de Moisés. No judaísmo, as conversões funcionavam mais ou menos assim. Qualquer gentio poderia se converter ao judaísmo, mas para tanto, 3 coisas eram necessárias. A primeira e mais fundamental era a circuncisão. A segunda era um batismo ritual para a purificação das contaminações do paganismo. E o terceiro requisito era uma oferta no templo. Os judeus estavam absolutamente convencidos de que a salvação só poderia ocorrer dentro dos limites do concerto abraâmico. E estes irmãos de Jerusalém estavam transferindo esta crença agora no contexto da igreja cristã, ou seja, os gentios que quisessem se tornar cristãos, eles precisariam antes se tornarem judeus, precisariam se tornar judeus. Eles precisavam primeiro aderir ao concerto abraâmico, por assim dizer, e a porta de entrada do concerto abraâmico era exatamente a circuncisão. E então, o capítulo 15 do livro de Atos nos fala de uma reunião que ocorreu em Jerusalém, o chamado Concílio de Jerusalém. A igreja de Antioquia enviou alguns delegados, Paulo, Barnabé e alguns outros irmãos, exatamente para discutir com os apóstolos em Jerusalém e com a igreja a questão da circuncisão. E quando nós lemos o capítulo 15 do livro de Atos, até o versículo 29, nós percebemos que a solução, a decisão do concílio foi favorável a Paulo. Ou seja, eles encontraram razões bíblicas para não exigir a circuncisão dos crentes gentílicos. A despeito de o Concílio de Jerusalém ter tomado uma decisão favorável a Paulo, decidindo isentar os gentios conversos da circuncisão, na verdade o problema estava longe de ser resolvido. Como nós vimos, alguns irmãos de Jerusalém haviam ido a Antioquia, levantado o problema, e então a igreja de Antioquia resolveu enviar um grupo de irmãos, entre eles Paulo e Barnabé, para discutir o assunto em
Jerusalém. De volta a Antioquia, em Gálatas, capítulo 2, versículos 11 a 14, nós encontramos um episódio, a descrição de um episódio que mostra exatamente isso que eu estou falando, que o problema estava longe de ser resolvido. E nós lemos assim: quando, porém, Cefas veio a Antioquia, resisti-lhe face a face, porque se tornara repreensível. Notem os termos, notem a linguagem, a situação. É uma situação grave. Paulo está tendo que repreender um dos 12, e não apenas um dos 12, mas aquele que sempre fora o mais destacado dentre os 12, o apóstolo Pedro. E qual era a razão? O que ia acontecer ali em Antioquia para que Paulo precisasse repreender o apóstolo Pedro? Ele diz, versículo 12, com efeito, antes de chegarem alguns da parte de Tiago, esse Tiago era o irmão de Jesus, que neste momento já era um dos líderes, talvez o líder principal da igreja em Jerusalém. E algumas pessoas foram enviadas a Antioquia por Tiago, certamente para acessar, para avaliar a situação, ver como é que estavam indo as coisas. Mas até que estas pessoas chegavam, Pedro comia com os gentios. Pedro assentava-se com os gentios à mesa, mantinha comunhão com os irmãos gentios. Ao contrário do que acontecia, por exemplo, no judaísmo, um judeu ortodoxo, tradicional, jamais se assentaria à mesa com um gentio incircunciso. Um judeu jamais entraria na casa de um gentio incircunciso. Mas Pedro, chegando em Antioquia, depois que o concílio de Jerusalém decidira em favor do evangelho de Paulo, Pedro está ali, aparentemente mantendo uma comunhão tranquila, desimpedida, despreocupadamente com os irmãos gentios incircuncisos da igreja de Antioquia. Mas quando chegam estes da parte de Tiago, Pedro se afasta e por fim veio a apartar-se, temendo os da circuncisão, temendo entrar em conflito com os irmãos de Jerusalém, temendo ter problemas com a igreja de Jerusalém por causa da sua ortodoxia e do seu rigor. Isto mostra que a questão da circuncisão estava longe de ser resolvida. O concílio de Jerusalém decidira, mas não foi uma solução definitiva. Talvez decidira o lado dos gentios, ou seja, os gentios não precisam se circuncidar, mas havia o outro lado, o lado dos judeus. E quanto aos judeus? Os judeus continuariam praticando a circuncisão e judeus circuncisos não teriam comunhão, não entrariam em comunhão com gentios incircuncisos. Este foi o problema que Paulo enfrentou em Antioquia com Pedro após a chegada desta comitiva de Jerusalém. E não foi só Pedro. Versículo 13 diz que outros judeus que ali estavam dissimularam com ele, ao ponto de o próprio Barnabé, o companheiro da primeira viagem missionária de Paulo, ter se deixado levar pela dissimulação deles. Foi um problema gravíssimo. As consequências, as implicações deste episódio em Antioquia eram lamentáveis. Era mais ou menos assim: gentios não precisam se circuncidar, mas judeus continuam aceitando, aderindo à circuncisão, e é gentio para lá, judeu para cá. Não há comunhão. A implicação, infelizmente, é 2 evangelhos, 2 igrejas, 2 comunidades. Uma de gentios, salvos pela fé, e uma de judeus, salvos pela aderência à lei de Moisés. Salvos, justificados pela circuncisão e pela prática da lei de Moisés. Nós temos um problema gravíssimo. E então o apóstolo Paulo diz no versículo 14, quando porém vi que não procediam corretamente, segundo a verdade do evangelho, disse a Cefas na presença de todos, se sendo tu judeu, vives como gentio e não como judeu, por que obrigas os gentios a viverem como judeus? O fato de Paulo haver repreendido Pedro na presença de todos foi porque o assunto era grave. Era a verdade do Evangelho. Lá no capítulo 1, versículos 6 a 9, Paulo se refere ao outro Evangelho,
que os judaizantes estavam tentando introduzir na igreja, que era, na verdade, uma deturpação do Evangelho. Não era o verdadeiro Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, mas uma deturpação do Evangelho. E a atitude de Pedro agora, infelizmente, mesmo após o Concílio de Jerusalém, significava um endosso desse outro Evangelho, pelo menos no que diz respeito aos judeus. E o resultado disso seriam duas comunidades, uma de gentios e uma de judeus. Os gentios, sem circuncisão, justificados pela fé, e os judeus, com circuncisão, justificados pela prática da lei, pela obediência à lei. Nada poderia ser mais danoso para a igreja. E o apóstolo Paulo está lutando exatamente pela unidade da igreja, porque só existe um evangelho. O evangelho é um só. Como ele diz em Romanos capítulo 1, é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, tanto do judeu quanto do gentio. Não há dois evangelhos, um evangelho para gentios, isento da circuncisão, e um evangelho para judeus, um evangelho com a circuncisão. O evangelho é um só. E nós encontramos algumas passagens que eu gostaria de ler. Romanos capítulo 3, versículos 28 a 30, o apóstolo Paulo diz exatamente isto. Romanos capítulo 3, versículos 28 a 30. Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, independentemente das obras da lei. É, porventura, Deus somente dos judeus? Não o é também dos gentios? Sim, também dos gentios. Visto que Deus é um só, o qual justifica por fé o circunciso, o judeu, e mediante a fé o incircunciso, o gentio. Só há um evangelho. E o apóstolo Paulo está envidando esforços para que a igreja entenda que a atitude de Pedro de recusar comunhão com os gentios incircuncisos significava a promoção, a introdução, o fortalecimento de um segundo evangelho. Um evangelho para os judeus, baseado na circuncisão, diferentemente do evangelho pregado por Paulo entre os gentios, que isentava os gentios da circuncisão e da prática meritória da lei. Não há dois evangelhos, há um só. É importante que se diga, no contexto dessa discussão toda, que Paulo não está falando contra a prática da lei. Ele não está falando contra a obediência à lei. É claro que depois da morte de Cristo havia aspectos da lei de Moisés que não precisavam mais ser praticados. Todas as leis cerimoniais que eram centradas, voltadas para as atividades do templo, essas leis perderam a sua validade com a morte de Jesus, porque Jesus cumpriu a tipologia do templo, a tipologia do sacrifício, a tipologia do ritual levítico. Todas as leis cerimoniais, portanto, centradas no templo, perderam a sua validade com a morte de Cristo. Mas isso não significa que a lei não deva ser obedecida, aqueles aspectos da lei moral, por exemplo. Paulo em nenhum momento fala contra a observância da lei moral. O problema de Paulo é com o uso indevido da lei. E aqui não importa qual seja. Não importa qual seja, lei cerimonial, lei civil, lei de saúde, lei moral. Se nós usamos a lei como meio para alcançar méritos diante de Deus, nós estamos pregando um evangelho espúrio. Nós estamos distorcendo o evangelho de Cristo. É um outro evangelho, é uma perversão do evangelho de Cristo. Paulo não é contra a obediência a Deus, nem poderia ser, porque nós somos salvos exatamente para ser filhos de Deus, para entrar numa nova relação com Deus. Somos adotados por Deus em sua família, como seus filhos, e nós vamos viver agora como filhos de Deus. Vamos pautar a nossa vida de acordo com os princípios morais de Deus, os quais estão refletidos em sua lei. Nós não obedecemos, portanto, para ser salvos, nós obedecemos porque fomos salvos por Cristo Jesus. É importante salientar este ponto. A obediência não nos salva.
mas a salvação não isenta o crente da obediência. E é exatamente o que Paulo fala em Romanos, capítulo 6. E daí, versículo 15, havemos de pecar porque não estamos debaixo da lei, debaixo da maldição da lei, debaixo da condenação da lei. Havemos de pecar porque não estamos mais debaixo da lei, sim na graça? De modo nenhum. E pecado, nós sabemos que uma das dimensões do pecado, uma das definições bíblicas de pecado é exatamente transgressão da lei. Paulo diz, nós não estamos livres para violar a lei só porque nós estamos salvos em Cristo Jesus. O problema, portanto, não é a lei, mas é o uso indevido da lei. Somos salvos única e exclusivamente pela graça de nosso Senhor Jesus Cristo. Não há dois evangelhos, não há duas igrejas, não há duas comunidades, não há dois estilos de vidas diferentes, apenas um só. Que Deus nos abençoe para que nós possamos entender esta questão fundamental. Há um único evangelho, da graça de nosso Senhor Jesus Cristo. O problema não é a lei, mas é o mau uso que algumas pessoas faziam da lei nos dias do apóstolo Paulo, os judaizantes, e que eventualmente algumas pessoas ainda estejam fazendo hoje em dia. A lei não exerce qualquer papel em nossa salvação. Que Deus nos abençoe a todos.